Então, boa noite, gente. Bem-vindos a todos aí. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fico contente quando eu vejo que vocês estão entrando em massa na aula. Vocês estão no 9º e 10º períodos, né? Estão cansados, né? Já estão há muito tempo na universidade, e daí passou a pandemia, estão fazendo o TCC 1 ou 2, né? Daqui a pouco vocês têm que defender o TCC 1 ou 2. Então, e mesmo assim vocês entram na minha aula. Isso é muito gratificante. Vocês vêm, perguntam, né, se dedicam. Isso é muito gratificante para um professor. Tenho certeza absoluta disso, tá? Os professores ficam bem felizes quando isso acontece. Obrigado, André. Obrigado. Olha, quando os alunos se sentem bem na minha aula e aprendem, isso é o que eu quero. Eu sempre falo para os meus alunos, eu quero que vocês sejam profissionais maravilhosos, muito melhores do que eu, muito melhores do que eu, né? Eu sempre brinco assim, daí quando vocês estiverem na televisão, sendo entrevistados, famosos, etc., eu vou dizer, aquele foi meu aluno, aquela foi minha aluna, né? Isso eu fico muito contente, de verdade, de coração. Então, hoje vai ser mais ou menos assim, olha, a gente tem um pouquinho para terminar da aula passada de materiais de construção sustentáveis e nós vamos começar o último assunto da prova. Vocês devem ter visto já o calendário, né? Então, semana que vem, dia 26, Matheus, tua mãe era tua mãe era professora do colegial. Isso aqui legal. Então você sabe exatamente o que eu estou falando, né? E fica bem feliz mesmo com os resultados dos alunos dela. Então você sabe exatamente o que eu estou falando. Eu sou professor. Eu sempre digo que eu não sou o melhor professor do mundo, mas não sou o pior. Tá longe de ser o pior, mas a minha vida é fazer vocês crescerem cada vez mais. Eu amo isso que eu faço e amo todos os meus alunos. Por isso que eu digo, olha, gente, não tem ninguém burro. Se vocês querem me ver brabo, diz assim para mim, professor, eu sou burro, né? Eu vou ficar bravo com vocês, porque não existe gente burra. Existe, claro, pessoas que não tiveram acesso à educação, uma educação de qualidade, professores dedicados e etc. Mas isso vocês têm. Vejam só, vocês são privilegiados. Milhões de jovens aqui no Brasil não têm esse acesso como vocês estão tendo agora, né? Então tem que aproveitar e eu tenho certeza que eu sempre vou fazer o máximo. Bom, então agora a gente vai terminar rapidamente materiais de construção sustentáveis, uns 10, 15 minutos no máximo, e daí a gente vai entrar em qualidade do ar. Se alguém já abriu o material de qualidade do ar, ele é um pouco extenso, eu realmente tenho que falar. Eu gostaria de dar 3, 4 aulas só de qualidade do ar, mas infelizmente a gente tem uma série de assuntos, não é possível. Mas daí, semana que vem, dia 26 de setembro, está marcado aula para revisão. É o seguinte, a nossa prioridade é a matéria. Então, se atrasar um pouco, eu acho que até comentei isso com vocês lá na primeira semana, se eu não me engano. Se atrasar um pouco, a gente pega essa aula de revisão. Mas eu vou deixar um material de revisão para vocês. De qualquer maneira, na pior das hipóteses, eu vou deixar um material de revisão para vocês. Aliás, não vou deixar, já deixei, já está lá no portal. Então, se vocês verem, a aula da semana que vem já está no portal também com esse material de revisão. Daí, no dia 3 de outubro é banca, né, de TCC 1 e 2, então não teremos aula, não teremos nenhuma atividade aqui na disciplina. Por favor, se concentrem nessa banca. Isso também é muito importante para vocês. Daí a nossa prova vai ser no dia 10 de outubro. E eu já quero adiantar, a prova tem 10 questões. A prova vai valer 5 e eu trabalho 5. Então, pensem bem, hein? Fazer um bom trabalho já vale 5 na nota. De 0 a 10 vale 5. A prova vai valer os outros 5. A prova, então, vai ter
10 questões, sendo 9 objetivas de marcar X e uma discursiva, onde que vocês vão ter que escrever. A prova será presencial. Ah, eu vou ver a carinha de vocês, eu vou conhecer vocês pessoalmente, né? Pelo menos isso. A prova vai ser presencial, eu ainda não sei em qual sala, mas vai ser presencial, tá? E vocês vão ter das 7h15 até as 10 horas para fazer a prova com calma, com tranquilidade. Semana que vem eu explico mais um pouquinho, dou mais umas dicas sobre a prova, tá? Uma coisa que eu já posso falar, na prova eu não cobrei eu já fiz a prova, já está pronta, eu não cobrei absolutamente nada que não esteja no material fornecido para vocês. Eu até sempre faço um desafio com os alunos. Procurem alguma coisa na prova que não esteja no material que eu mandei para vocês. Se alguém achar alguma coisa, ganha 10 na prova, sem dúvida nenhuma. Né? E ninguém acha, porque eu tomo muito cuidado, eu sempre faço a prova baseada nesse material. Mas prestem atenção, tem que pensar, tá? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje, terminando a aula passada, né? Então, a gente estava falando de materiais de construção sustentáveis. E se vocês se lembram bem, a gente então falou do tijolo ecológico, da madeira plástica, do bambu. São materiais de construção ótimos. Mas tem uma série de outros materiais. Por exemplo, os chamados... Deixa eu pegar minha canetinha aqui, vamos configurar minha caneta, cor vermelha para ficar bem destacado, e a linha um pouquinho mais grossa, também para ficar bem destacado. Então, a gente tem também, entre os materiais que a gente até pode considerar como sustentáveis, os agregados de resíduo da construção civil. Tem uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 307 de 2002, que dá a definição desses resíduos de construção civil. Então, são aqueles provenientes de construção, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, como tijolos, blocos, cerâmicos, concreto em geral, solos, entre outros. Normalmente, a própria norma fala isso, que a gente chama isso de entulhos de obras. E é bem interessante. Eu já acompanho essa questão de resíduos da construção civil, gente, há uns 30 anos, pelo menos. Pelo menos eu acompanho isso. E o que acontecia antes? A gente brincava, né? Você construía um edifício, com os resíduos daquele edifício, você construía outro. Então, o pessoal fazia tudo de qualquer jeito, perdia material e etc. Tá? Então, sobrava uma montanha de coisa. Uma montanha de coisa. E onde que é isso? Para fundo de vale, para aterro, ocupar espaço e etc. Então, foi começando a se pensar, será que eu não posso usar isto em outra coisa? Em outra obra, ou mesmo na mesma obra, usar com outra função em outro lugar? E daí, esses resíduos da construção civil, a gente começou a trabalhar eles no sentido de torná-los materiais de construção sustentáveis. E daí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos bem práticos de o que você pode usar. Nem tudo dá para usar, tanto no canteiro de obras quanto fora do canteiro de obras. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a fase da obra. Aqui o resíduo gerado naquela fase e se é possível utilizar no canteiro de obras ou fora do canteiro de obras. Então, por exemplo, quando eu vou limpar o terreno, eu vou tirar solo, terra. Eu posso usar em reaterros dentro da mesma área ou aterros em outras áreas. Rocha, vegetação, galho, normalmente a gente não reutiliza.
vai para um aterro ou alguma coisa nesse sentido. Na montagem do canteiro de obras, sobram blocos cerâmicos, concreto que é feito, ou que forma areia e brita no final. Então pode ser usado em base de piso, enchimento ou fora da obra, fabricação de agregados. Madeiras que sobram podem ser usadas como formas, escoras, travamentos, ou fora da obra até como lenha. Eu vou contar para vocês que a última... Eu tenho uma lareira em casa, né? Então, na última reforma que eu fiz aqui há 10 anos, sobrou bastante madeira, né? Ah, eu cortei em pedacinhos e usei tudo na minha lareira. Deu, assim, um ano de lareira, que eu não precisei madeira de outro lugar. Quando a gente faz as fundações da nossa obra, tem que tirar solo. Então, a gente pode fazer reaterros na própria obra ou aterros fora. As rochas que sobram, fazer jardinagem, muros de arrimo, isso é uma outra coisa que aconteceu na minha casa. Quando eu fui fazer o sistema de coleta de água de chuva, então tem as calhas que captam, e daí eu enterrei do solo para baixo um tanque de 6.000 litros para receber a água de chuva. Quando a gente foi fazer o buraco, tinha muitas rochas, e eu fui tirando, a gente foi tirando. Eu usei para fazer pequenos muros, não de arrimo, mas muros de, como eu vou dizer assim, de embelezamento no jardim, de forma no jardim, tá? Eu usei essas rochas, essas pedras, no mesmo lugar. Eu não joguei fora. Simples. Ah, meu terreno é meio inclinado, fiz uns murinhos assim para ficar mais bonitinho. Quando a gente vai fazer a superestrutura, por exemplo, o concreto, que a gente pode separar depois em areia e brita, pode ser base de piso, enchimento ou fabricação de agregados. A madeira, de novo, para cerca, portões e fora como lenha. Sucata de ferro, formas plásticas, a gente pode usar como reforço para contrapiso. Fora do canteiro de obra para reciclagem. Alvenaria. Então, alvenaria. A gente vai fazer alvenaria de novo. Sobra bloco cerâmico, de concreto, argamassa, então base de piso, fabricação de agregados, de novo papel e plástico como reciclagem, e assim vai. Blocos cerâmicos, PVC. Vocês estão vendo que em cada parte vai sobrando alguns materiais que são comuns a todos, né? Instalações elétricas, quando vai fazer, tem que quebrar a parede para colocar o cano elétrico, onde vai ficar o fio elétrico, tem que quebrar a parede para colocar, então sobram blocos cerâmicos. E assim vai fazendo item por item, tá? Então é muito, muito importante que a gente comece a rever a gestão de resíduos dentro de uma obra. Porque a gente pode aproveitar isso dentro da obra e pode aproveitar também fora da obra. A gente vai voltar, inclusive mais detalhadamente, quando a gente for ter aquela aula de resíduos da construção civil. Aqui eu ainda trouxe algumas usinas de reciclagem de resíduos da construção civil. Tem uma aqui na região metropolitana de Curitiba, não é muito grande, é particular, mas, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte tem, acho que 5 plantas dessas. Então, o que acontece? Vocês podem ver nessa figura aqui de baixo que entrou o trator e colocou todo o material aqui. Estão vendo que está misturado? Tem de tudo aqui. Então, este material ele vai ser levado para trituradores, ele passa por um triturador aqui, e vocês estão vendo que já sai nessa esteira aqui de cima, já sai mais triturado, sai menor, com menor granulometria. E nessa pré-trituração, ele já começa a expor algumas coisas. Por exemplo, joguei concreto, e daí ele vai começar a separar o que é pedra do concreto e o que é argamassa do concreto, só pela trituração. Se tinha ferro, já vai começar a separar o ferro. E depois ele vai separar em
em montes pela granulometria e pelo peso. Então, vocês veem aqui que tem diferentes materiais. Olha, pessoal, a brita... Ô, professor, desculpa interromper, a Sheila está tentando entrar na... Ah, tá, muito obrigado por avisar. Vocês sabem que eu não consigo ver, né, quem está querendo entrar, mas sem problema, já liberei a Sheila. Onde que a gente estava? Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, dependendo de como é feita a usina de reciclagem, só para vocês terem ideia, a brita, as pedras que estavam dentro do concreto, saem tão limpas que eu posso usar como brita nova, praticamente, tá? Normalmente, a gente não usa a brita de uma usina de reciclagem para fazer construções. A gente usa como base de ruas, né? Eu não sei se vocês já viram fazendo rua, tem várias camadas, né? Então eles escavam muito, vão colocando várias camadas de pedra e de vários materiais. Por quê? Quando coloca o asfalto em cima, isso transfere a energia para esses outros materiais e essa energia vai se dissipando. Então, quando a rua é bem feita, né, claro, ela não tem desnivelamentos, tá certo? Então, essa é uma ótima solução. E quanto mais a gente reciclar resíduos da construção civil, menos resíduo vai para aterro, menos resíduo vai para fundo de vale e menos matéria-prima, digamos assim, virgem, a gente vai ter que retirar da natureza para usar nas nossas obras. Então, sim, os resíduos de construção civil são materiais sustentáveis. Mas eu queria dar uma última dica para vocês. Tem muito mais coisas que vocês podem usar, tá? Inclusive, a gente vai mostrar algumas delas hoje, em relação à qualidade do ar. Materiais que tenham, cuja empresa tenha, a produtora, né? Tenha a certificação ISO 14001. A ISO é uma certificadora mundial, ela é uma organização não governamental com sede na Suíça. Cada país tem um representante na ISO, nosso representante é a BNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a ISO faz normas que sejam reconhecidas no mundo inteiro. Então, ela tem lá, eu sou especialista em ISO 14001, por acaso. Ela tem lá uma série de coisas que a empresa tem que se preocupar, tem que implementar lá dentro. Quando tiver implementado, ela chama um auditor, que é permitido pela ISO, né, que ele tem a permissão da ISO para fazer esse tipo de auditoria, e daí ele vai ver, opa, a empresa do Clau segue tudo que estava lá no manual da ISO 14001, segue, então ele tem a certificação. Ele pode usar esse selo, assim, por exemplo, como eu estou mostrando aqui para vocês. Isso significa o quê? Que aquela empresa que fez aquele produto, ela tem uma preocupação ambiental muito grande. E não é só ter a preocupação ambiental, ela faz processos dentro da empresa que vão impactar menos e mostra isso com certeza. Lembrem-se, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Lembre-se disso aí. Pessoal, nunca mais esqueçam isso que eu falei. O que significa isso? Não basta que a empresa se preocupe com o meio ambiente. A empresa tem que mostrar que se preocupa com o meio ambiente. Então, quando uma empresa tem a certificação ISO 14001, significa que ela se preocupa com o meio ambiente e ela está mostrando isto. Ela está atestando, ela tem um certificado dado por uma terceira parte, independente especialista, que ela se preocupa com o meio ambiente. Então, quanto mais preferência vocês puderem dar para materiais que tenham ISO 14001, melhor.
A mesma coisa com materiais que tenham o certificado LEED, e eu vou falar disso na aula de hoje também, qualidade do ar. E essas certificações LEED, do grupo LEED, como a gente vai mostrar hoje, elas são muito importantes, porque não adianta vocês somente terem a preocupação ambiental se vocês não provarem que vocês tomam atitude a partir disso. Então, materiais de construção que tenham a certificação ISO 14001, ótimo. Outra coisa, já falei para vocês, né? Materiais de construção ou materiais com madeira certificada, FSC, por exemplo, ótimo, maravilhoso. Quanto mais certificações de cunho ambiental aquele material de construção tiver, melhor. É mais garantia que durante o seu processo de fabricação se impactou cada vez menos, tá? Então, esses são os materiais de construção sustentáveis. Tem outros? Tem, bastante. Graças a Deus está melhorando cada vez mais. A gente não consegue mostrar todos, mas eu mostrei as principais preocupações, os principais materiais que vocês já podem começar a usar. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Tudo em ordem, Caroline? Por enquanto, sim. Ótimo. Então, nós vamos começar agora a falar um assunto muito importante, qualidade do ar. Pessoal, eu não sei se eu já perguntei para vocês, alguém de vocês aqui tem rinite? Alguém tem rinite? Aqui em casa, minha mãe e minha avó. Menos eu. Jéssica, Crislane. Quem mais tem rinite? Vocês têm que separar rinite de sinusite, né? Sinusite geralmente é uma bactéria que ataca a região das vias aéreas superiores, aqui em cima, né? Daí você tem que tomar um antibiótico. E rinite é alergia. É basicamente um tipo de alergia. Ao quê? À poluição do ar. Vocês ouviram que esses tempos aí que estavam um pouquinho mais seco, acho que foi umas espirrando para sempre. É mais ou menos isso que eles lembram. Semana passada deu uns dias de calor, deu 2 dias de calor, acho que foi quinta e sexta, se não me engano, e estavam falando na TV que tinha assim uma nuvem meio cinza no horizonte, assim meio dispersa, era nuvem de cinzas vindas das queimadas do Amazonas, da Amazônia. Porque tem um corredor muito grande, pessoal, que vai ali desde o Acre, sul do Amazonas, passa por Rondônia, Mato Grosso do Sul e chega aqui no Paraná. Por isso que algumas vezes, e esse ano já aconteceu, em Porto Velho, Rondônia, plena Amazônia, deu 14 graus. Em Rio Branco, no Acre, não é a Andréia, né? Andréia, que é do Acre, não é isso, Andréia? Sim, professor, lá deu agora, semana passada, se eu não me engano, faz 2 semanas, 13 graus. Então por causa desse corredor. E esse corredor, como ele leva o frio daqui para lá, ele também pode trazer as cinzas das queimadas da Amazônia para cá. Durante a pandemia, a gente teve vários casos, quando a gente passou aquela época muito seca, de cinzas das queimadas do Pantanal, que vieram até aqui, e assim por diante. Então, tudo isso torna o ar cada vez pior para a gente respirar, né? Tá demais, as queimadas estão demais mesmo. Mas sabe, Andréa, não é só queimada, né? A gente polui muito ar. Então, quando a gente anda de carro, de ônibus, a gente precisa de caminhão para levar os nossos produtos de um lado para o outro. Tudo isso daí ajuda a aumentar o que a gente chama de poluição do ar. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco mais na aula de hoje. Mas eu quero trazer algumas coisas assim que vocês não estão muito acostumados a ver, tá? A gente pensa assim, né, arquitetura e tal, mas a gente tem que analisar o todo para daí para o nosso lado muito específico.
Então, eu quero rever com vocês... Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu quero rever com vocês alguns conceitos bem básicos lá do colégio. Vamos ver se vocês se lembram, né? Em volta do nosso planeta, da parte sólida do nosso planeta, tem uma camada de gases, né? Que é bem grande. Essa camada de gases a gente chama de atmosfera. E ela pode ser dividida em diferentes camadas em função da distância que ele está da superfície. Então, aqui é a superfície do nosso planeta, estão nossas casinhas, nossos prédios, o aviãozinho que a gente anda de vez em quando, etc. A primeira camada é a camada onde que a gente vive. É a camada onde que tem o oxigênio para a gente respirar e etc. É a camada onde que regula a temperatura do ambiente à nossa volta e assim por diante. É a camada que tem as nuvens, tá? Onde tem chuva e etc, etc, etc. Essa camada se chama troposfera e vai de zero até a da superfície do planeta até 12 quilômetros de altitude. De 12 a 50, mais ou menos, tá, gente? Isso daqui não é uma regra. Tem alguns lugares do planeta onde que uma camada é maior, outra menor e assim por diante. A segunda camada é chamada estratosfera, onde tem a famosa camada de ozônio e onde os aviões militares, aqueles que vão mais alto, eles voam. Aqui já vai ficando o ar cada vez mais rarefeito, vai tendo cada vez menos ar. Por quê? Quem segura a atmosfera no planeta é a gravidade. E atenção, por favor, o planeta Terra é redondo, tá? Ele não é plano, deixando bem claro. Tem milhões de provas mostrando isso, por favor. Então, pelo fato de ser redondo, ele tem uma força da gravidade muito grande, tá? Ela faz com que, quando a gente pule, caia. Por quê? Quem faz a gente cair é a força da gravidade. Na Lua, a força da gravidade ainda existe, mas é bem menor que do nosso planeta. Então, quando você está andando na Lua, você pula e pula mais alto, e demora mais para cair. Mas você vai cair, porque também tem gravidade, só que menor que aqui. A gravidade, ela também segura os gases. Todos os gases que fazem parte da nossa atmosfera, ela puxa os gases para baixo. Só que quanto mais longe da atmosfera, da superfície do planeta, a gravidade vai exercendo menos força. Por isso que quanto mais alto você vai, mais rarefeito fica o ar. Quer dizer, tem menos gases, incluindo o oxigênio. Então a gente já não consegue respirar direito. Por isso que aqueles caras, quando vão jogar futebol lá em La Paz, na Bolívia, 3.600 metros de altitude. Os caras dão uma corrida, caem duro no chão, né? Porque não vem oxigênio. Por que não vem oxigênio? Porque não tem pouco oxigênio. Agora, no Rio de Janeiro, você vai correr, respira, vem oxigênio, fora a poluição, né? Respira, ou aqui na praia, Caiobá, Matinhos, Paranaguá, Guaratuba, etc. Você vai correr, vem oxigênio. Por quê? Está mais perto da superfície do planeta e daí tem mais oxigênio, tá? A terceira camada é a mesosfera, a quarta camada é a termosfera e dali para diante é a exosfera. A gente já considera espaço a partir de 100 quilômetros, tá? Oficialmente, a gente considera espaço a partir de 100 quilômetros. Até 100 quilômetros ainda não é espaço. Então, você sobe com o foguete, quando você chega a 101 quilômetros, você está no o que a gente considera de espaço. Porque aí o ar é tão rarefeito, que ele tem mais propriedades do vácuo do espaço do que da atmosfera do nosso planeta propriamente dita.
E daí foi a crise, né, daqueles bilionários lá que mandaram foguetes e tal. Eu fui para o espaço. Não, eu fui, você não foi. Porque um foi até 80 quilômetros, outro foi até 100 quilômetros. Então, a gente considera oficialmente espaço a partir de 100 quilômetros. Então, atenção, a gente vive na troposfera. E é isso que nos interessa. A troposfera é que nos interessa. E como que é a composição do ar na atmosfera? Aqui no nosso caso, a troposfera. Olha, pessoal, por incrível que pareça, o que mais tem é nitrogênio. 78% da atmosfera é nitrogênio em forma de gás. N2. Deixa eu até escrever aqui, N2. É nitrogênio em forma de ar, em forma de gás. 21% é oxigênio e 1% são os gases residuais. Quais são os gases residuais? Esses daqui, ó. Na verdade, nitrogênio é em média 78,084%, oxigênio 20,946% e assim por diante. Mas a gente tem uma série de outros gases. Dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, né? Neônio, hélio, metano, que também é gás de efeito estufa, criptônio, hidrogênio, óxido nitroso, também é gás de efeito estufa, xenônio, ozônio, dióxido de nitrogênio também é gás de efeito estufa, iodo, monóxido de carbono também é gás de efeito estufa, amônia, que é a base de nitrogênio, também é gás de efeito estufa e assim por diante, tá? Então, assim, do que a gente respira, só 21% é oxigênio, tá? E quanto mais alto você vai, menos oxigênio vai ter. Então, vai ficando cada vez mais difícil respirar. É só um dado interessante. Uma vez eu fui visitar o Museu de História Natural de Praga, na República Tcheca. Eu adoro o Museu de História Natural. E tinha um fóssil de uma libélula, tá? Sabe a libélula, aquela que voa perto dos lagos, etc., né? Não se preocupem que libélula não faz mal, não morde, não ataca. Pelo contrário, ela sente muito medo da gente. As libélulas hoje no Brasil, no mundo, são o quê? 5 centímetros, 10 centímetros, tem libélula de 1 centímetro, e tem várias espécies diferentes. E eu vi um fóssil de libélula, só que o fóssil de libélula tinha 70 centímetros. Era uma libélula, não sei se dá para ver, era desse tamanho assim a libélula. Era enorme, de ponta da asa a ponta da asa dava 70 centímetros, pessoal. Gigantesca. Esse fóssil tinha uns 200 milhões de anos. Por que a libélula era tão grande naquele tempo e tão pequena hoje? Por que a gente tinha dinossauros tão gigantescos e hoje nós temos animais tão menores? O maior animal terrestre é o elefante africano, que não chega aos pés de um dinossauro qualquer, né? Literalmente. Por quê? Há milhões de anos atrás, quando existiam esses insetos gigantes, esses dinossauros gigantes, tinha muito mais oxigênio na atmosfera. Então, era mais de 30% de oxigênio. Então, eles respiravam mais oxigênio. O oxigênio ia para os músculos e, assim, eles conseguiam crescer mais, crescer mais, crescer mais. Quanto maior é o animal, maior é a quantidade de oxigênio que esse animal precisa. Tá? Mas isso é só de curiosidade para vocês. Klaus também é cultura. Professor, porque também nessa época não tinha construções, era só natureza, né? Ah, sim, foi milhões de anos atrás. Então, o ser humano não existia, obviamente, né? Então, eles tinham tudo à disposição. Os continentes eram diferentes, existia um supercontinente chamado Gondwana, e etc. Era tudo... A Terra tinha uma outra dinâmica. O clima era diferente, a gente não tinha calota polar, e era uma dinâmica totalmente diferente. Bom, aqui eu tenho uma observação
Assim, parece idiota, mas não é idiota. Para que a gente usa o ar? Vocês já pensaram? É lógico, para respirar. Então, ser humano, animais, vegetação, usam o que está no ar. As plantas, elas durante o dia, no processo de fotossíntese, retiram dióxido de carbono, CO2 do ar, e processam, e daí durante a noite elas fazem um processo de respiração. Durante o dia, na fotossíntese, elas retiram o CO2 do ar e devolvem o oxigênio. Durante a noite, elas fazem o processo de respiração, pegam oxigênio e devolvem CO2. Tá? Natural. Você pode passar um mês sem comer. É possível. Não recomendo para ninguém. Mas fisiologicamente é possível. Você pode passar uma semana sem tomar água. É péssimo? Mas é possível. Tá? Agora você não consegue passar 1 minuto sem respirar. Nem tentem. Nem tentem. Quem que já fez aquela brincadeira de pular na piscina? Vamos ver quem fica mais tempo sem respirar. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. O recorde mundial acho que é 8 minutos. Daí são pessoas super preparadas, tem todo um exercício, um pulmão diferente, etc. O ar também é onde acontecem os fenômenos meteorológicos naturais, chuva, sol, vento e assim por diante. Mas a gente usa bastante o ar. Vocês é que não sabem, nunca se tocaram, mas a gente usa o ar para comunicações, por exemplo. Para satélite. Onde estão nossos satélites? Estão na atmosfera. A gente usa para transporte, como aviões, por exemplo. A gente usa o ar como combustão. Isso daqui é motor de carro. O motor de ônibus, motor de bicicleta, motor de moto, motor de caminhão é a mesma coisa. O que acontece? A gente injeta gasolina aqui em forma de gotículas muito pequenas, gasolina ou álcool, ou diesel, né? A gente injeta aqui dentro em forma de gotículas muito pequenas e coloca ar, porque o ar tem oxigênio. E daí a vela de ignição, ela dá uma faísca. Como a gasolina, o diesel, o álcool são inflamáveis, e eu coloco o ar ali dentro, dou uma faísca, essa faísca se alimenta do oxigênio e, junto com a gasolina, explode. Daí o que faz o pistão? O pistão sobe. Quando esse efeito passa, o pistão desce. Logo em seguida, eu explodo de novo, o pistão sobe. E vou fazendo explosões, explosões, explosões. Por isso a gente chama motor de combustão interna. Ele pega fogo, ele explode, literalmente. Mas são explosões pequenas, controladas, etc. Ele vai fazendo isso. Daí essa parte que vai subindo e descendo, esse movimento é transferido para a roda. E daí, sobe a roda, faz um movimento, desce a roda, faz outro, complementa, e assim vai. E assim vai, o pistão sobe, desce, explosão atrás de explosão, explosão atrás de explosão. E o que a gente precisa para a explosão? Oxigênio. A gente precisa ar. Sem ar não tem explosão. Vocês já tentaram lá, quando vão fazer o churrasquinho, pega a churrasqueira lá, coloca carvão, um monte de coisa, e para atiçar o fogo, sopra, ou tem sopradores, ou usam sei lá, um secador de cabelo. Minha mãe usava um secador de cabelo para atiçar o fogo. O que ele faz? Ele joga ar, ele joga oxigênio, e o fogo precisa de oxigênio, ele reage com o oxigênio, tá? E daí aumenta o fogo. A mesma coisa a gente usa em motores. A gente usa muito ar para processos industriais e como receptor de resíduos. O que é isso? Quando vocês vão usar o carro de vocês ou pegar um ônibus para ir para o trabalho, ir para a universidade, o carro e o ônibus estão andando e liberando fumaça, né? O que eles estão fazendo? Estão jogando os resíduos do motor no ar. Então, o ar é um receptor
de resíduos. E olha aqui, isso pode ser muito ruim, né? Isso daqui não é durante a pandemia, não, tá, gente? Eles estão usando máscara aqui por causa da poluição. E uma dica para vocês: quanto mais escura for a fumaça, mais poluentes tem dentro daquela fumaça. Quanto mais clara for a fumaça, menos poluentes tem a fumaça. Uma dica para vocês. Então, o que é a poluição do ar? Quando a gente usa o ar como receptor de certos resíduos que a gente produz. Então, o uso indiscriminado e abusivo de poluentes que a gente joga no ar, principalmente em áreas geográficas limitadas ou confinadas, né? Por exemplo, um vale no meio das montanhas, a gente chama de poluição do ar. Isso vai provocar o que a gente chama de poluição do ar. Então, a gente define poluição do ar como a presença ou lançamento em ambiente atmosférico, no ar, de substâncias em concentrações suficientes para interferir direto ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar do ser humano ou no pleno uso e gozo de sua propriedade. E eu já vou mostrar alguns casos meio absurdos disso daí. O que a poluição do ar pode causar? Gente, eu já falei ali para vocês, né? Quem tem rinite, então pode causar uma série de danos à saúde. Gente, morrem. Tem uma estimativa de alguns cientistas internacionais, foi publicado na New England Journal of Medicine, que é a maior revista científica de medicina do mundo, que morre em torno de 13 milhões de pessoas no mundo por ano, por causa da poluição do ar. Então pode dar doença aguda, aquela que vem e já provoca uma série de problemas, ou mesmo morte. Doença crônica, aquela doença que não mata, mas incomoda a vida inteira. Poluição do ar pode dar encurtamento à vida ou danos ao crescimento, quer dizer, pessoas que vivem em uma área com muita poluição do ar, a perspectiva de vida é bem menor. Ou danos ao crescimento, elas crescem menos. Um problema é a alteração nas funções fisiológicas, né? No sangue, a gente tem uma substância chamada hemoglobina. É o que dá a cor vermelha para o sangue. A hemoglobina, ela que transporta oxigênio para todas as partes, os músculos do corpo, tá? O sangue, então, ele vai transportar oxigênio e vai trocar com o músculo. Ele vai mandar oxigênio para o músculo e vai retirar CO2. E daí o sangue volta com o CO2. O que acontece? A gente tem certas estruturas que vão lá no pulmão, as traqueias, que vão levando o ar de fora para dentro. Essas traqueias vão se dividindo em cada vez... Eu vou até desenhar aqui, acho que fica melhor. Elas vão se dividindo, então aqui imaginem a boca da pessoa, né? Tem o aparelho respiratório superior, as vias aéreas superiores, e daí entra nos pulmões. As traqueias entram nos pulmões e vão se subdividindo, até chegar nas traqueíolas. Essas traqueíolas trocam oxigênio do pulmão. Se tiver oxigênio, elas pegam oxigênio do pulmão e jogam para o sangue. Né? Se tiver CO2 no sangue, elas pegam esse CO2 e jogam para o pulmão. Então, quando eu inspiro, eu pego oxigênio do ar. Daí o que vai acontecer? Vai entrar lá no meu pulmão, esse oxigênio vai sair pelas traqueúlas do pulmão e vai até o sangue. Quando eu expiro, eu estou jogando CO2. Esse CO2 veio do sangue, entrou pelas traqueúlas e foi trocado com o pulmão. Então, o sangue retira oxigênio
através das traqueolas do pulmão e joga CO2. Por isso, quando eu inspiro, eu respiro, eu coloco oxigênio para dentro. Quando eu expiro, eu jogo o CO2 para fora. Tá? Isso é por causa do transporte do oxigênio pela hemoglobina do sangue. Isso vai entrar em contato com o pulmão e vai fazer essa troca. É claro que vocês já tiveram vários outros problemas de saúde, né? Infelizmente, vão batendo 3 vezes na madeira, por causa da poluição do ar, irritação sensorial, desconforto, odor, cheiro horrível, prejuízo de visibilidade e assim por diante. Deixa eu até... não... tá aqui. Então, depois eu vou mostrar para vocês um problema de prejuízo à visibilidade. Mas o que nos interessa? Interessa muito os danos que a poluição do ar faz aos materiais, qualquer tipo de material. Abrasão, que vai fazendo uma abrasão, vai retirando material da superfície. Deposição e remoção, a poluição do ar se deposita e daí ela vai tendo uma série de reações químicas onde que vai tirar material dali, ataques químicos diretos e indiretos e corrosão eletroquímica. É claro que esses danos, eles têm algumas características. Eles não acontecem, mesmo que eu tenha poluição do ar, em todos os casos. Dependem de umidade do ar. Quanto mais úmido, maior é o dano, porque todos esses fenômenos químicos, a poluição do ar reagindo quimicamente com o material, precisa de água. Água é solvente universal. Quanto mais água, mais fácil é o ataque dos poluentes do ar nos materiais. Precisa de uma certa temperatura muito fria, essas reações não vão ocorrer, por exemplo, menos 20 graus, ou temperatura muito quente. Algumas reações precisam de luz solar, os poluentes precisam ser levados pelo ar, então a velocidade do ar, dos ventos, a posição do material no espaço e assim por diante. Então, como eu falei, com pouca umidade relativa do ar, menos corrosão eletroquímica. E aqui eu tenho alguns exemplos. Né? Gente, não precisa guardar esses exemplos, tá? Vidro, por exemplo, ele pode ter sua aparência alterada por substâncias ácidas. E para que isso aconteça, precisa alta umidade do ar. Metais podem ter danos à superfície, perda de material e embaçamento. Os poluentes do ar que mais agem são dióxido de enxofre e substâncias ácidas. Precisa de umidade e temperatura para isso. Materiais de construção em geral sofrem principalmente a descoloração. Quais são os poluentes? Dióxido de enxofre, substâncias ácidas, partículas e precisa de umidade. A pintura, isso é muito importante, pode sofrer um sério problema de descoloração por dióxido de enxofre, substâncias ácidas e partículas que estão no ar e precisa de umidade e algumas vezes fungos também que crescem ali. O couro, né, pode se desintegrar, enfraquecer, quebrar o couro, né? Dióxido de enxofre e substâncias ácidas. Papel torna-se quebradiço, também dióxido de enxofre e substâncias ácidas e precisa luz solar. Tecidos, em geral, eles perdem resistência à tensão, começam a formar manchas, também dióxido de enxofre e substâncias ácidas. Precisa de umidade, luz solar e fungos. E os corantes podem sofrer desbotamento, aí dióxido de nitrogênio, enxofre, oxidantes, e precisam de umidade e luz solar. Então, vocês podem ver que tem uma série de substâncias no ar que podem provocar sérios danos aos materiais. E materiais que são dos nossos edifícios, das nossas habitações. Pessoal, se você vai para uma cidade antiga lá na Europa, por exemplo, você vai lá para Paris, vai para Bruxelas, vai para Berlim, vai para Londres e tal. Agora faleceu a
a Rainha Elizabeth, né? Hoje, finalmente, ela foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Mas, assim, você vai para esses lugares, você vê aquelas igrejas de 800 anos, 700 anos, com aqueles vitrais maravilhosos. Vitrais é aquela janela que é feita com vidro de diferentes cores, né? Bom, vocês sabem melhor do que eu isso daí. Desculpa. Tem vitrais maravilhosos. Eles têm um problema seríssimo, seríssimo, tá? Esses vitrais estão sendo atacados por poluentes que estão no ar das cidades. Assim, de descaracterizar o vitral de 500 anos. De descaracterizar. Então, tem vários grupos de pesquisa pela Europa inteira, em várias universidades, que estão gastando milhões de euros para descobrir um jeito de proteger esses vitrais. Por exemplo, uma substância que você possa passar em cima que não agrida o vitral, que não modifique a propriedade do vitral, né? Porque o bonito do vitral é quando o sol está entrando, daí dá aquele efeito todo, né? Então a substância não pode mudar nada disso e proteja principalmente de substâncias ácidas. Ô, professor, até é isso que o professor deu exemplo, que era estava em dúvida, eu ia perguntar. Ali tem um fator ambiental, umidade. Se na coluna dos poluentes danificantes aconteça de atingir o vidro ali, né? Mas não tem o fator ambiental de umidade, ainda há o risco da manifestação do dano? Mas daí você precisaria ter falta de umidade durante todo o período. Por exemplo, a Europa é mais seca do que o Brasil? Ela tem uma umidade relativa do ar menor, mas sempre chove, tá? Então, em pelo menos algumas épocas do ano, vai atacar e vai atacar forte. Em épocas mais secas, com umidade do ar menor, a tendência é atacar menos. Por exemplo, pega ali Brasília. Brasília, uma boa parte do ano, a umidade do ar está lá embaixo, 20%. Os caras não podem nem sair correr na rua, de tão baixa que é a umidade do ar. Quando você estende isso por um longo período, você, digamos assim, você coloca em suspensão esse dano. Mas começou a chover, volta tudo de novo. Não tem isso aí. Não tem isso aí, tá? Eu vou mostrar alguns problemas para vocês bem sérios. Essas são estátuas em países europeus. Gente, aqui é a mesma estátua em épocas diferentes. Olha aqui, você vê as feições. Aqui você já não vê mais nada. O que é isso? Poluente do ar que foram se infiltrando aqui e as reações químicas foram acontecendo, eles foram soltando partes da estátua. Hoje você não reconhece mais nada. Aqui eu tenho ainda líquens, que são associações entre fungos e algas, que vão corroendo cada vez mais a estátua, vão perdendo as características da estátua. Aqui eu tenho, isso é um trabalho publicado recentemente, eu falo recentemente porque em ciência isso não é tanto tempo, em 2017, de uma revista muito famosa na área ambiental, que é Science of the Total Environment. Eles têm uma praça em Roma, vocês sabem que Roma é uma cidade muito antiga, e uma praça famosa chamada Fontana di Trevi, a Fonte de Trevi, né, que tem a estátua do deus Oceano, era um deus romano. Então, essa estátua tem mais de 2.000 anos, né, do tempo dos romanos ainda. E durante muito tempo, essa praça foi fechada com tapumes, porque eles estavam recuperando a Fonte de Trevi. Fonte de Trevi é aquela que você chega lá de costas, joga uma moedinha e faz um desejo. Eu quero casar. Eu quero ficar milionário. Eu quero passar na disciplina do professor Klaus. Né? Faz um desejo e tal, joga uma moedinha. Né? Daí vai lá o pessoal da prefeitura de Roma, recolhe as moedinhas e leva para a caridade.
Mas o problema, tem várias estátuas, várias. O deus oceano é que fica bem aqui no meio. Tem várias estátuas. O problema é que as estátuas estavam começando a ficar negras, escuras, mas são de mármore branco. Então eles tiveram que limpar as estátuas. Só que daí eles foram fazer testes. Aqui é o mármore, granito, vai depender da estátua. Essas coisas pretas aqui é tudo poluição, gente. Isso daqui é tudo poluição. A poluição entrou nas partículas e começou a desgastar as partículas. Eles falam da análise do black crust. Crust é aquela camada mais superficial. E por que isso aconteceu? Por causa da poluição do ar por carros. Durante dezenas e dezenas e dezenas de anos, os carros foram passando por perto, a poluição foi chegando até as estátuas e foi danificando as estátuas. É claro também, pessoal, que poluição causa danos às propriedades da própria atmosfera. E a principal é a visibilidade, né? É a visibilidade. A gente chama de visibilidade a maior distância numa dada direção, no qual é possível ver e identificar a olho nu, sem binóculos, sem nada, nenhum equipamento extra. Durante o dia, um objeto escuro proeminente contra o céu no horizonte. E durante a noite, contra uma conhecida e moderadamente intensa fonte de luz. O que significa? Eu consigo ver, olha lá uma montanha que está a 50 quilômetros daqui. Então, eu tenho uma visibilidade de 50 quilômetros. Nossa, hoje só dá para ver 2 metros na frente. Então, eu tenho uma visibilidade de 2 metros. A gente pode ter neblina por vários fatores. Por uma condição atmosférica, onde que a neblina é a condensação da umidade do ar. A umidade do ar, ela vira nuvens, praticamente nuvens. Só que essas nuvens, em vez de estarem lá em cima, estão próximas à superfície. E daí tem neblina. Aqui, volta e meia, no inverno, a gente tem neblina, né? Mas a gente também pode ter neblina por causa da poluição do ar. E volta e meia acontece, como esse caso das queimadas do Pantanal, da Amazônia, que vem a fuligem, vem as cinzas, eles formam como se fosse uma neblina. São Paulo dá para ver bem isso daí. Tem estudos mostrando que uma cidade poluída perde pelo menos cerca de 2 vezes sua iluminação por causa da perda de luz natural. A cidade, por causa da poluição do ar, fica mais escura. E daí a gente tem que ligar luzes onde talvez não precisasse, ou quando talvez não precisasse. E eu gosto de mostrar essas 2 figuras aqui. As 2 são na China, em Pequim, tá? Uma das cidades mais poluídas do mundo. Aqui é a mesma foto feita em 5 horários diferentes. Às 9 horas da manhã, às 11, 13, 14 e 16 horas. É a mesma foto. O cara deixou lá no tripé, só deixou o tempo passar. Olha, aqui tem uma construção bem icônica, né? Dá para ver de longe. Aqui eu já não consigo mais ver direito. Aqui praticamente sumiu. Aqui, onde que está? Não faço a mínima ideia. Deve estar aqui em algum lugar. O que é isso? Poluição do ar. O que ela fez? Diminuiu a visibilidade. Aqui uma outra foto icônica, eu adoro essa foto aqui. É a Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, onde teve aqueles protestos há muitos anos atrás, e um rapaz até parou, com a própria presença dele, um caminhão-tanque, né? Como se chama? Aquele de guerra lá. E onde tem a Cidade Proibida. A Cidade Proibida é um conjunto de várias edificações, né? Que era da família imperial da China. Todo mundo tirando foto, eu não sei do que, né? Quase não dá para ver. E olha esse daqui, olha. Eu não sei o que ele tirou foto, não faço a mínima ideia, porque nem aparece. E eles estão a poucos metros da construção.
Então, a poluição do ar pode diminuir muito e muito a visibilidade que você tem de um certo local. E a gente pode até juntar várias coisas aí e dizer assim, a poluição do ar provoca danos à economia. Como? Danos à saúde, daí eu coloquei até um trabalho aqui, ó, feito em Cubatão, ali no litoral de São Paulo. Década de 70, pessoal, Cubatão, quando eu era criança, Cubatão era uma das cidades mais poluídas do mundo, se não fosse a mais poluída do mundo. Não crescia nada lá. Nascia muita criança sem cérebro em Cubatão. É bem triste isso. Uma criança sem cérebro não tem nada dentro da cabeça. A gente brinca, né? Mas ela não tinha nada mesmo. A criança nascia, respirava um pouco e logo depois morria. Por que ela respirava? Porque tinha o tronco cerebral aqui, a coluna, que faz parte do sistema nervoso, mas parava aqui. Não tinha cérebro que controlava todo o resto. Uma criança sem cérebro vive no máximo algumas horas, não tem como viver mais do que isso. E não tem como transplantar um cérebro, né? Então, nascia muita criança sem cérebro por causa da poluição do ar, etc. Hoje em dia, as 10 cidades mais poluídas do mundo estão ou na Rússia, ou na China, ou na Índia, tá? Cubatão não está entre as 10 cidades mais poluídas do mundo hoje em dia. Então, quando as pessoas ficam doentes, precisa atender essas pessoas. Então, só entre 2000 e 2009, por causa da poluição do ar, se calculou em Cubatão, se gastou 3,5 milhões de reais, só entre 2000 e 2009. É um problema muito sério. Fora os danos aos materiais que a gente tem que refazer, né? A gente tem que consertar isso. Então, se a gente pensar, através dos danos à saúde e danos aos materiais, a poluição do ar também provoca danos à economia. Bom, mas quais poluentes são esses, né? A gente pode classificar esses poluentes de várias maneiras diferentes. Por exemplo, quantas características físicas e químicas, né? A gente pode separar em aerosóis ou materiais particulados. São aqueles poluentes do ar que são sólidos. Então, eles são ou líquidos, né? Um dos dois. Mas que são partículas líquidas ou sólidas que estão suspensas no ar. Poeira, fumaça, fuligem, a gente chama de aerosóis ou materiais particulados. Pode chamar dos dois, tá? É a mesma coisa. Então, quando você queima madeira, por exemplo, você não vê algo saindo assim, sai uma fumacinha. Quando explode um vulcão, não sai um monte de poeira? Esses são aerosóis ou também chamados de materiais particulados. Mas tem um grupo de poluentes que é muito complicado, porque ele pode ser tóxico além disso. São os gases ou vapores, como o monóxido de carbono, o CO, dióxido de carbono, o CO2, óxidos de nitrogênio, então os chamados NOx, daí eu coloco o X aqui porque ele pode variar, e dióxido de enxofre, que é SO2, mas também tem os SOx, os óxidos de enxofre, tá? Então, quanto às características físicas ou químicas, só esses dois grupos. Mas a gente pode classificar quanto à fonte, fontes móveis ou fontes estacionárias. Aí é fácil, né? Fonte móvel, automóvel, ônibus, caminhão, motocicleta, avião, que se move de um lugar a outro, né? Fonte estacionária são as indústrias. A minha casa, quando eu acendo a minha lareira, por exemplo, eu estou poluindo também. Claro que eu estou poluindo, óbvio. Mas é que eu fecho o ciclo. É um pouquinho mais complexo do que isso, mas eu fecho o ciclo. Então, eu zero as emissões. A gente também pode classificar quanto à origem. E daí a gente tem dois grupos. Primários, poluentes primários e poluentes secundários. O poluente primário é aquele que a gente joga no ambiente e ele vai provocar um dano.
vai provocar um problema. Poluente secundário é aquele que a gente joga no ambiente, ele sofre uma transformação química e vira outro poluente. E daí esse outro poluente vai provocar um dano. Aqui eu tenho, dá para ver nessa figura bem isso daí. Então, os NOx, óxidos de nitrogênio, azoto é nitrogênio, tá? Os NOx e os SOx, os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Quando eu vou andar de carro, tem uma indústria, ele emite NOx e SOx, tá? Eles fazem mal para a saúde? Muito, muito mal, muito mal. Então, eles são poluentes primários. Mas eles podem sofrer um processo que a gente chama de oxidação. Então, por exemplo, o NO2, se eu juntar com oxigênio e água, eu vou ter ácido nítrico, extremamente ácido. E daí esse ácido nítrico, HNO3, vai para as nuvens. E daí cai na forma de chuva ácida, que a gente estava falando ali com o Matheus no começo da aula, né? A mesma coisa com enxofre. Os óxidos de enxofre, por exemplo, SO2, ele também vai sofrer um processo de oxidação com oxigênio e água e vai virar ácido sulfúrico. Pior ainda, H2SO4, e vai cair na forma de chuva ácida. E daí vai piorando a situação. Então, nesse caso, o NO2 e o SO2 são poluentes primários. Se eu emitir eles para o ar, jogar no ar, eles vão provocar danos, e sérios, para a saúde das pessoas, para os materiais. Mas o problema é que eles ainda vão sofrer uma oxidação e vão virar ácido nítrico e ácido sulfúrico. E daí eles vão cair na forma de chuva e vão provocar mais danos ainda, tá? A gente chama esses de poluentes secundários, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês alguns dos poluentes mais comuns e mais danosos que a gente tem no nosso ar. Vocês estão respirando tudo isso daqui, ó. Partículas inaláveis, que a gente chama de PM10, particulate materials, se não me engano. Partículas inaláveis ou PM10. O que é PM10? É aquela que é menor do que 10 micra de diâmetro. São partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerosol, fumaça e fuligem. Vem principalmente por processos de combustão e principalmente veículos, ou pode ser um aerosol secundário formado na atmosfera. Fazem danos à vegetação, fora a saúde do ser humano, tá? Deterioração da visibilidade e contaminação do solo. Partículas totais em suspensão são aquelas que têm menos do que 100 micra. Então, partículas inaláveis, PM10, pertencem às partículas totais, tá bom? Também mesma coisa, vem em forma de neblina, aerosol, fumaça, também vem de veículos motorizados, poeira de rua, principalmente a rua de Saibra em época seca, também faz danos à vegetação, visibilidade e contaminação do solo. Dióxido de enxofre, esse é forte, viu? É um gás incolor, não tem cor, com forte cheiro e semelhante ao gás produzido na queima de palito de fósforo. Quando vocês queimam o palito de fósforo, riscam ele, se forma um pequeno gás antes de começar o fogo. É dióxido de enxofre, tá? Só que isso daqui é um primário, só que ele pode ser também um poluente secundário, formando ácido sulfúrico, tá?
Também vende carros, refinaria de petróleo, veículos a diesel e produção de polpa e papel e fertilizantes. O principal caso deles, eu vou até pegar aqui, o principal problema que ele causa: chuva ácida, corrosão aos materiais e dano à vegetação. Monóxido de carbono, ou CO, é um gás incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, insípido, sem gosto. Ele vem da combustão incompleta de veículos. Então, o escapamento do carro solta CO. Qual que é o problema do CO? Ele vai para a hemoglobina do sangue. Você lembra que eu falei? E daí ele muda a hemoglobina em carboxiemoglobina. E daí a hemoglobina não transporta mais oxigênio. Você morre sufocado. É mais ou menos isso. Não entra mais oxigênio no... o CO2, o CO, perdão, monóxido de carbono, ele ocupa o lugar do oxigênio no pulmão. Você vai respirando CO, monóxido de carbono, e ele vai ocupando o lugar do oxigênio. Quando chega nas traquíolas lá do pulmão, se lembra que eu já mostrei em slide anterior? Em vez de as traquíolas tirarem oxigênio do pulmão, elas tiram CO. E daí a hemoglobina não vai mais transportar oxigênio. Ela vai transportar CO. E daí não tem oxigenação dos órgãos, de todos os órgãos, do coração, do cérebro, dos músculos, do fígado, etc. Não tem oxigenação de nada, a pessoa morre. Interessante e triste, porque a gente chama de morte branca. Se vocês verem aqueles filmes americanos, que o cara entra na garagem, fecha bem a garagem e liga o carro e fica dentro do carro. Ele vai respirando CO, porque o carro produz muito CO, monóxido de carbono. Daí o CO vai entrando no lugar da hemoglobina e ele não consegue mais respirar. Mas ele não fica assim... Não, isso é um processo bem devagar, sabe? Leva algum tempo até acontecer. E daí a pessoa morre. Ela morre tranquila, não sente dor, não sente nada e tal, mas morre. Isso os nazistas usavam para matar judeus. O primeiro mecanismo, equipamento de extermínio de judeus foram caminhões. Eles colocavam os judeus dentro de caminhão baú. Até é duro de falar, viu, gente? Eles colocavam os judeus dentro de caminhão de baú e ligavam o cano de escapamento com a parte de dentro do caminhão. Fazia assim, colocavam um cano e jogavam todo o que saía do escapamento dentro do caminhão e ficavam rodando. Depois de 15, 20 minutos, todas as pessoas dentro do caminhão estavam mortas. Eles voltavam, tiravam os mortos, colocavam outros vivos e iam fazendo. Daí eles inventaram as câmaras de gás porque eles acharam que os caminhões estavam muito lentos, que eles queriam matar em maior quantidade mais rápido. Eu já visitei um campo de concentração na Alemanha, em Dachau, perto de Munique. Tem que esperar, foi a pior experiência da minha vida. Eu vi câmaras de gás, etc. As primeiras câmaras de gás, inclusive, que eles fizeram, foram com monóxido de carbono também. Bom, vamos lá. Dióxido de nitrogênio é um problema muito sério, um poluente muito sério. É um gás marrom avermelhado, com odor, cheiro muito forte e muito irritante, principalmente nas mucosas, olhos, nariz, boca, etc. Ele é um poluente primário, mas pode se transformar em secundário com a formação de ácido nítrico, HNO3. Também vem da combustão de motores, processos industriais, usinas térmicas que usam óleo ou gás e mesmo incineração. Forma chuva ácida. O ozônio, famoso ozônio. O ozônio está nas camadas mais altas da atmosfera. O ozônio é O3, oxigênio, 3 átomos de oxigênio. O ozônio, nas camadas mais altas da atmosfera,
ele filtra os raios ultravioletas. Então, uma parte dos raios ultravioletas que vem do Sol é filtrado na camada de ozônio. Ótimo, maravilhoso. Qual é o problema, professor? É que esse ozônio que eu estou falando está nas camadas mais baixas, onde a gente mora. Inclusive, ele diminui a capacidade oxidativa, a resistência orgânica, e daí ele é atrelado muito a infecções respiratórias, tá? Inclusive, no meu celular, eu tenho um aplicativo de previsão de tempo, né? Que eu sempre olho, de manhã, quando eu acordo, eu olho que temperatura que está. No meu celular, ele também tem, não sei se eu vou conseguir ver agora, índice UV e ozônio também. Ele não vai ter ozônio aqui. Mas ele tem essa possibilidade de eu ver a concentração de ozônio. Porque o ozônio, quando a gente respira e entra ozônio no nosso corpo, diminui a nossa resistência. Então, a gente tem que evitar ozônio nas camadas mais baixas. Na troposfera, não pode ter ozônio. Nas outras, não tem problema. É um gás incolor, inodoro, não tem cheiro nas concentrações ambientais. Ele não é emitido diretamente na atmosfera, mas o que acontece? Quando eu tenho óxidos de nitrogênio, ele vai separar o oxigênio e esse oxigênio vai formar ozônio, tá? Por isso que a gente diz que é um poluente secundário. E para tentar diminuir os problemas causados pela poluição do ar, a gente tem em vários países do mundo os chamados padrões de qualidade do ar. Padrão de qualidade do ar, ele mostra o nível máximo de concentração que um poluente pode ter na atmosfera. A partir disso, o ar é considerado poluído. Porque a partir desse nível, faz mal para a saúde das pessoas. Simples assim. E o nosso padrão de qualidade do ar aqui no Brasil é a resolução CONAMA, CONAMA significa Conselho Nacional do Meio Ambiente, 491 de novembro de 2018. Então, vocês podem ver que é bem recente. A resolução CONAMA, ela vai pegar cada poluente atmosférico, vai determinar um período de referência. Por exemplo, se eu ler o poluente em 24 horas, ou se eu ler de forma anual, todos os dias, e fazer uma média anual. Em 24 horas, qual é a média que deu? Em termos anuais, qual é a média que deu? Pegou material particulado menor do que 10 micra, pegou material particulado menor que 2,5 micra, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, fumaça, monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e chumbo também, tá? Ele primeiro determinou tempos, período intermediário 1, período intermediário 2, período intermediário 3 e período final. O que é isso? Cada ano que passa, então aqui é 2018, 2019, 2020 e 2021, teoricamente. Cada ano que passa vai ficando mais estrito. Pegar material particulado em média de 24 horas. O período intermediário 1 permite até 120 microgramas por metro cúbico de ar. Já o período final, 50. Então, quando a gente chegar nesse período final, que não chegamos, porque ele foi jogado para frente, tá? Indeterminadamente, a gente vai ter um ar muito menos poluído. Muito menos poluído, tá? Não precisam decorar esses números, pelo amor de Deus, gente, eu não decoro. Outra coisa interessante também que essa resolução de CONAMA traz, do CONAMA de 2018, é o anexo 3, os níveis de atenção, alerta e emergência. O que significa isso? Quando um poluente chega ao nível de atenção, opa, levanta a orelha, está acontecendo alguma coisa. Se ele passar desse nível de atenção e ir para o nível de alerta, sai correndo, socorro, socorro, socorro. Se ele passar do nível de alerta para o nível de emergência, aí morreu todo mundo.
É mais ou menos assim. Se chegar no nível de emergência, as pessoas não podem mais sair de casa, tá? Se chegar no nível de emergência, as pessoas não podem mais sair de casa. Mas, professor, quem que mede isso daí? É o poder público, são os órgãos de proteção ambiental. Então, aqui em Curitiba, nós temos uma estação para medir a poluição do ar, ali na Praça Ouvidor Pardinho. Não sei se vocês conhecem, é um centro de vacinação, inclusive. Eu levava minha mãe para vacinar contra a Covid lá, porque ela queria ir lá. Tem um centro de apoio a idosos e tal, então minha mãe queria ir lá. Só para vocês terem uma ideia, o nível de atenção do dióxido de enxofre é 800 microgramas por metro cúbico de ar. O nível de alerta é 1.600 e o nível de emergência 2.100. Tá? Então, isso vai significando, chegou em 800, está abaixo de 800. Olha, tá aqui, deixa eu procurar onde está o enxofre. Olha aqui, no período final, o enxofre máximo permitido vai ser 20. Acima de 20 vai ser considerado poluído, ar poluído. Mas aqui ele já está falando de um nível muito mais alto, 800. De 20 para 800. Né? Isso significa o quê? Aumentou muito. Opa, vamos prestar atenção. Quando ele aumentar até 1.600, não, aí, ó, pessoal, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, usem máscara e tal. Se ele chegar a 2.100, daí, pessoal, não saiam de casa. A recomendação é não sair de casa, porque o ar está muito, muito poluído. Gente, acontece isso? Raro, mas acontece. Tá? Aqui no Brasil nunca veio acontecer. Mas na década de 50, na Inglaterra, em Londres, deu um grande problema. No Natal de 1952, mais de 10 mil pessoas morreram no intervalo de 5 dias por causa da poluição do ar. O ar ficou tão poluído, tão poluído, tão poluído, que você não conseguia ver 1 metro na tua frente. O ar poluído entrava nas salas de cinema. Não é exagero, é relato. As pessoas só conseguiam enxergar a tela do cinema quem estava sentado na primeira ou na segunda fila. Então, nem dentro de casa você estava livre de tão poluído que ficou o ar. Pessoal, também, por favor, não decorem esses números, por favor. Mas, professor, como que a gente pode medir a poluição do ar? A gente tem métodos passivos, aquele que não faz nada, a poluição chega até o método, os ativos e os automáticos. Os passivos, gente, são pequenos caninhos assim desse tamanho. O que eles têm? Eles têm dentro deles, eles têm um filtro ou uma espuma que está impregnado com algum produto químico. E daí aqui eles têm um fundo totalmente fechado e aqui uma abertura. Eles podem ter filtros aqui, telinhas de aço e tal, só para não entrar produtos muito grandes. É um negocinho desse tamanho, gente. Não estou brincando. É desse tamanho, tá? O ar entra por aqui e ele vai depositar o poluente aqui. Como eu impregnei com alguma coisa, por exemplo, eu posso pegar um gás. O gás vai reagir com aquele produto e vai ficar impregnado nesse filtro de celulose ou na espuma. Eu já vi muito com espumas. Então, a gente coloca uma substância química ali. Quando entra um gás, vamos fazer por cima. Quando entra um gás, daí ele vai reagir com a substância química que está na espuma e vai ficar ali dentro. Eu levo para o laboratório e faço análise específica, tá? Olha, vocês podem fazer um amostrador desses em casa. Como? Peguem
um pratinho daqueles que vai xícara e coloquem um papel filtro. Ah, mas professor, como assim papel filtro? Esse papel para fazer papel filtro de café. Coloquem papel filtro de café. Coloque ali, façam assim, cortem com uma tesourinha bem redondinho, coloquem em cima. E coloquem, por exemplo, em um lugar onde que entra muito ar de fora, onde tem muita circulação de ar e etc. Dependendo do lugar onde que vocês estão, eu já fiz aqui em casa, eu moro do lado da linha verde. Se eu deixo as janelas abertas da minha casa, entra a fuligem da linha verde e deixa esse filtro de café totalmente preto. Uma semana depois está preto. Tá? Se vocês deixarem e viverem a vida normal, depois de uma semana o filtro de café tá bom, significa que vocês não têm material particulado vindo de fora para dentro da casa de vocês, tá? Que são as partículas sólidas que ficam no ar. Mas, professor, eu estou olhando aqui assim, mas eu só estou vendo ar, professor. Mas aqui atrás de mim tem muitas partículas sólidas em suspensão. Só que elas são tão pequenas que eu não consigo enxergar. E pior, quando eu respiro, ela entra no meu pulmão e vai nos traquíolos, aquele que troca oxigênio do pulmão e leva até o sangue. Vai alvéolos, professor. E daí eu vou morrendo sufocado. Tem algumas doenças onde que, ao ingerir, ao respirar essas partículas, o pulmão vai se tornando pedra, literalmente pedra, e ele não funciona mais. Então, esse é um mostrador passivo. Façam isso. Peguem um pratinho, cortem um filtro de café, de preferência aqueles bem branquinhos, né? Coloquem ali e deixem uma semana em algum lugar onde que tem muita movimentação, etc., só para ver o que acontece. Também tem os amostradores ativos, que esses são equipamentos que chegam a quase 2 metros de altura, tá? Como eles fazem? Eles têm um motorzinho, uma bomba que puxa o ar de fora para dentro. Aqui ele é fechado, aqui ele é aberto. Ele tem uma aba aqui, o ar vai entrando aqui pelo lado, tá? E aqui em cima tem um filtro. Então o equipamento puxa o ar passa pelo filtro, e daí ele pode acumular material particulado, etc. Daí o restante do ar sai aqui por baixo, tá? Qual que é o bom desse amostrador ativo? Que eu sei quanto ar eu puxei e quanto tempo aquele amostrador ficou trabalhando. E temos os amostradores automáticos. Por exemplo, a estação de qualidade do ar que está na Ouvidor Pardinho, na Praça Ouvidor Pardinho. São vários princípios eletroóticos, não precisa decorar isso, tá? Como fluorescência, quimiluminescência, absorção de infravermelho não dispersivo, cromatografia gasosa e ionização de chama, absorção de ultravioleta, absorção beta e microbalança oscilante. Então, para medir dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos derivados de petróleo, ozônio e partículas em suspensão, tá? Então, o que acontece? Eles têm um amostrador ativo que vai tirando ar, pegando ar, e daí ele passa por diferentes máquinas com esses diferentes princípios eletroóticos. E daí esse princípio eletroótico, cada um vai medindo um poluente do ar, tá? E, finalmente, para a gente terminar nossa aula de hoje, daí a gente termina a qualidade do ar semana que vem, tem o anel de Ringelmann. Isso é interessante. Eu tenho ele no celular. Deixa eu achar ele. Onde que está meu anel de Ringelmann? Onde que está meu anel de Ringelmann? Eu devia ter separado. Ah, já achei ele. O que acontece? Aqui tem um cartãozinho, vocês estão vendo o cartão aqui.
Isso usa-se para medir principalmente a poluição do ar causada por veículos, principalmente caminhão. Aqui o homem está com um caminhão. Aqui tem essa figura aqui, tá? Aqui nesse cartãozinho. Aqui no meio é um buraco. Até escrever aqui, buraco. Então ele coloca na direção do caminhão de tal maneira que a fumaça do caminhão passe por aqui. Ele consiga ver a fumaça. Se lembram quando eu falei para vocês que quanto mais preta a fumaça, mais poluente tem? Daí ele compara a cor da fumaça com essas cores aqui. Desde cinza mais claro, vai ficando mais escuro até chegar no preto, tá? Se estiver mais parecido com esse, o caminhão está emitindo muito poluente. Ele tem que sair de circulação. O motor do caminhão está totalmente desregulado, ou problema no combustível, ou algo nesse sentido, tá? Eu tenho uma escala de Hillman virtual, não sei se vocês conseguem ver, virtual aqui no meu celular, que eu tiro uma foto da fumaça e ele compara a cor da fumaça com uma biblioteca que ele tem com essas cores aí. Daí ele vai dizer qual é o nível de poluição daquele caminhão, tá? Então, são diferentes maneiras que você pode medir a poluição do ar. Gente, vocês têm que estar por dentro disso, tá? Não é só se preocupar com o que está dentro da qualidade do ar dentro da edificação, porque a qualidade externa, além de atacar materiais, que isso a gente pode usar na arquitetura, na construção civil, aos montes, né? Vai usar, ele provoca danos à saúde e essa poluição pode entrar dentro da construção também. E daí, semana que vem, a gente vai ver a qualidade interna do ar. Pessoal, perguntas, dúvidas? Já estamos no nosso horário? Nossa, foi longe. Já estamos no nosso horário. Perguntas, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor, acho que não. Ótimo, Matheus. Que bom que você gostou. Fale, Carolina. Não, eu ia falar que não tinha dúvida também. Ótimo. Que bom. Então, assim, coloque na cabeça que vocês precisam conhecer também o que é poluição do ar externo, para daí entrar na poluição do ar interno, o que a gente chama qualidade interna do ar, tá? Pessoal, então, semana que vem, a gente vai terminar essa matéria. Se der tempo, a gente vai começar a fazer a revisão aqui. Mas já está o material de revisão para vocês. Já está lá no portal o material de revisão para vocês. E fala, Matheus, qual que é a tua dúvida? No celular, professor, quando a gente vai verificar a temperatura e coisas assim, eu não sei se varia de marca para marca, modelo, mas tem relação de precipitação, milímetro da chuva, né, temperatura, e ainda contém dado informando sobre a qualidade do ar, né? Se tá boa, se tá ruim. Isso. Aí ele tem um número X, né, digamos assim, geral que aparece lá. Vamos supor, tá 13, tá bom ali, bom, excelente. Aí já vai subindo, tipo, sei lá, 24, 25, aí ele aparece já que tá mais regular. Aí fala, toma mais cuidado, né, beber bastante água, não sei o quê. E se entra mais adentro, aí ele começa a falar de pressão, do ar, essas outras coisas. O índice de qualidade do ar é legal que você falou. Eu até eu pensei em colocar ali para vocês, mas daí a aula ia estender muito. Mas o índice de qualidade do ar, eles pegam cada uma daquelas medições, colocam numa fórmula com pesos diferentes e chegam a um número. Daí o resultado desse número vai dizer se tá boa ou tá ruim. Quanto menor, significa que tem menos poluentes, tá? Daí o índice é menor, a qualidade do ar está melhor. Quanto maior o índice de qualidade do ar, significa que tem mais poluentes. Eles estão em concentrações maiores. As medições deram resultados mais altos, tá? Daí naquela fórmulazinha, daí cada país adota uma fórmula diferente, tá?
naquela formulazinha vai dar um número maior, vai piorando a qualidade do ar, tá? Entendeu? Entendi sim, professor. É Bacana. um balanço de todos aqueles poluentes que a gente viu na legislação, tá? Gente, então eu agradeço a presença de vocês e quero ver vocês aqui na semana que vem, dia 26, para a gente conversar um pouquinho mais sobre qualidade do ar e, se der tempo, a gente começa um pouco de revisão com aquelas aulas mais antigas. Tá certo, pessoal? Certo, professor. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa semana para Boa vocês, noite gente. também, Tchau. professor. Tudo de bom, gente. Boa noite, Tudo de bom para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.